Olá, tudo bem? Vou começar fazendo uma pergunta e vamos ver se até o final a gente responde essa pergunta. A qual espírito você está associado? Isso é interessante para você? Você já refletiu sobre isso? Essa indagação foi no momento que a gente encontra na palavra de Deus, na Bíblia, Jesus, ele faz essa indagação para os discípulos. E Lucas registra isso, o evangelista, no capítulo 9 do seu evangelho. E Jesus pergunta aos discípulos isso num momento muito interessante que estavam vivendo juntos. Os discípulos, Jesus e outras pessoas que estavam próximas a eles. Jesus havia decidido ir mais uma vez a Jerusalém. E da onde ele estava, para ir para Jerusalém, ele teria que transitar um caminho, e no meio do caminho ele resolveu ficar em um lugar, numa pousada que pudesse ali habitar. E quando ele pediu os discípulos para preparar esse lugar, os discípulos retornaram revoltados, porque os donos da habitação não quiseram alugar aquele pernoite para eles. E Tiago e João logo indagaram para Jesus: Jesus, você quer que a gente faça igual o profeta fez, o profeta Elias fez, a gente peça fogo do céu para consumir esses que estão negando para a gente um lugar para a gente passar a noite? E aí Jesus interrompe eles e fala: olha, a qual espírito vocês estão associados? Nós não vamos fazer isso. Se eles não nos querem receber, nós vamos para um outro lugar e lá vamos procurar um lugar para ficar. E assim fizeram. Qual que é a disposição que nós devemos ter na nossa vida? Nesse caso aí, no mesmo capítulo a gente entende o que estava por trás dessa disposição dos discípulos. A narrativa desse capítulo 9, ela começa quando Jesus ele capacita os seus discípulos e dá a eles uma condição, pelo poder de Deus, para ir pelos lugares, para levar as boas novas de Deus às pessoas, que o Cristo estava ali naquele momento com eles. E aí Jesus capacita eles, eles vão e falam: olha, se vocês encontrarem enfermos, cure-os. Se vocês encontrarem pessoas que estão desanimadas, possuídas, você liberta elas. Tudo aquilo que for necessário vocês façam para as pessoas que os receberem. Aonde vocês não forem recebidos, então sacuda o pó e vai adiante, mas vai até onde vocês forem recebidos. E fizeram isso, e foram muito bem sucedidos, mas em outros casos não, porque vieram um grupo de pessoas falando para Jesus e dizendo para eles: Jesus, pedimos aos seus discípulos para poder nos ajudar, para poder curar algumas pessoas próximas a nós, e eles não puderam, eles não conseguiram, e muito menos expulsar outras que estavam possuídas por espíritos malignos. E aí Jesus naquele momento fala para eles: ó geração incrédula, até quando eu vou ficar no meio de vós? Entender como que nós estamos envolvidos na nossa vida, e quando eu falo envolvidos na nossa vida, olha, preste bem atenção, a sua vida não se resume apenas em matéria, e nem a minha vida se resume em matéria. Nós somos seres espirituais habitando no corpo. Só que esse espírito que habita nesse corpo, ele poderá e a todo momento recebe influência de outros espíritos. Sejam aqueles que querem trazer o bem e o bom para a sua vida ou para a minha vida, como aqueles que querem trazer o mal. E essa é a diversidade. E Jesus traduziu a realidade desse mundo espiritual e dizendo da seguinte maneira: olhem, preste atenção, o mundo está no maligno. Quem reina nesse mundo presente é o maligno. E as pessoas podem falar: e onde está Deus? Deus continua fazendo aquilo que ele está fazendo. Ele está batendo a porta do coração de indivíduo, cada pessoa, cada ser humano, e falando: eu posso entrar na sua vida? Ele não vai arrombar. Ele não vai obrigar. Então tudo aquilo que vem de Jesus não é algo que é obrigatório, não é uma exigência. Jesus não quer interferir nas suas escolhas de maneira a forçar você a estar convencido, a resolver, fazer aquilo que ele quer que ele faça na sua vida. Não é isso que Jesus quer. Ele está te fazendo um convite. Olha, eu sou Deus, disse Jesus, e ele faz um convite
para não apenas mudar a sua vida nesse tempo presente, mas para que seja uma transformação por toda a eternidade. E a capacidade que ele nos dá é vencer não apenas aquilo que lutamos em nós mesmos, que é pela nossa carne, pelo nosso próprio eu, mas aquilo que às vezes está influenciando a minha vida, a sua vida, para nos destruir. E ele é o único que tem poder para vencer essas coisas. E é isso que Jesus falou para eles. A qual espírito vocês estão vinculados? Porque isso faz toda a diferença. O apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta à igreja que estava em Corinto, no capítulo 13, ele dá a dinâmica para a gente entender, para você e eu compreendermos qual espírito que nós estamos realmente compartilhando viver em nossa vida. E quando ele fala nesse capítulo 13, ele fala sobre a experiência do maior poder que Deus manifesta na vida de uma pessoa, que é através do amor. E aí ele fala que de tudo aquilo que a gente quer pensar em experimentar, em viver com Deus, tudo aquilo que realmente vai restar é a fé, a esperança e o amor. Nada mais será maior do que isso. Se eu e você conseguimos compreender que na nossa vida está reinando a fé, que nos permite manter com a esperança contínua em nossa vida, que não desanimamos, que não ficamos angustiados, que não estamos mais dando valor à vida, que queremos dar cabo à nossa vida. Então, se nós estamos firmes nessa esperança, a fé está fazendo sentido à nossa vida. A esperança nos nutre a poder continuar sonhando, mas mais do que sonhar, porque aquilo que nós sonhamos com Deus é aquilo que nós passamos a ter a certeza de que viveremos, por aquilo que Ele já nos revelou. A esperança em Deus não é utópica, a esperança em Deus ela é real, porque aquilo que prova Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, por tudo aquilo que Ele operou de maravilhas e milagres, por aquilo que Ele ampara a sua vida e a minha vida. E finalmente Ele sustenta isso pelo amor. Nós não vamos fazer movimentos cristãos para falar que nós somos o exército para lutar contra as outras pessoas que às vezes não querem Jesus. Não é assim que funciona. Nós não vamos pegar em armas. Nós não vamos mandar botar fogo na casa das pessoas, destruir ou apedrejar as pessoas. Não é assim que é o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta pelo amor. E o amor, ele é a capacidade de nós darmos, mesmo antes de termos recebido. O amor é a capacidade de a gente olhar para o outro e ver nele aquilo que é o propósito de Deus na vida dele. Não o seu próprio propósito, não o propósito do mundo, não o propósito do diabo, mas a capacidade de ver que ali tem uma pessoa que Jesus deu a própria vida por ela. O amor é a capacidade de nós ofertarmos. E isso é que faz a diferença. Se eu tenho fé, esperança e amor, eu sou mais do que um sobrevivente. Eu sou um ser vivo pela autoridade de Deus. E não haverá poder no universo que poderá nos tirar desse amor que está de Deus em nossa vida em Cristo Jesus. Não há poder no universo. Então a capacidade de uma vida prazerosa, de uma vida de poder em você e eu, não está pelo nosso esforço, nem de ninguém, nem se vamos participar de qualquer tipo de parada. A capacidade que temos de ser vitoriosos é viver pela esperança, pelo amor e pela fé. E isso é que transforma a minha vida e que poderá me motivar a continuar investindo na minha casa, na minha família, em todas as outras pessoas que Deus poderá nos dar a oportunidade de falar sobre elas. E aí Jesus fez essa obra. E os discípulos puderam compreender. E ele seguiu adiante. E ele entrou em Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém, sabe quem esperava por ele? A crucificação. Mas era depois da crucificação que ele veio pela ressurreição. E a vida está nele. Se a gente crer numa vida verdadeira, não é a vida de um Jesus morto, mas de um Jesus vivo, ressuscitado. Olha, que Deus possa abençoar a sua vida. Não vamos desejar um mal para o outro, não vamos entrar em divisões, em guerras, em brigas. As pessoas continuarão escolhendo, fazendo as suas escolhas, como nós também. O que Deus faz a você e a mim é nos oferecer aquilo que Ele tem de melhor, mas Ele não vai nos obrigar a viver aquilo que é dele, só se você e eu quisermos.
Você quer? Eu quero? Isso vai fazer toda a diferença. Um forte abraço.